Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, mais uma vez juntos para ouvir um papo muito bacana, inspirador. Vocês vão hoje conhecer melhor uma empresa que só quem é insider assim, do setor conhece mais a fundo, mas sempre teve um low profile, né, Alexandre? Assim, sempre foi uma empresa mais na sua, na dela, né, sem fazer muito barulho, mas crescendo muito aí. Hoje, sem sombra de dúvida, é a maior loteadora do Brasil. Então, Alexandre Pereira está aqui para falar para a gente um pouco dessa história tão bonita aí da Buriti. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você para a gente bater esse papo, tentar explicar um pouquinho desse nosso mundo, né? Nosso mundo do urbanismo. Não, legal, cara. Alexandre, explica pra gente, cara, o que é a Buriti, de onde é que vem, toda a história, as dimensões dela, né? Só para a turma se assustar um pouquinho aí. Na verdade, a Brasil Terrenos hoje, algumas pessoas nos conhecem como Buriti, mas o nome da hold, quando você vê alguma coisa no mercado, a gente sempre vai estar com Brasil Terrenos. A gente vai falar uma urbanizadora, uma empresa que faz loteamentos, condomínios fechados. Hoje a gente está em 17 estados e 79 cidades. Nesse, a gente é uma empresa que viemos do sul do Pará, primeiro loteamento lá em Redenção do Pará. Em 2013 para 2014 a gente decidiu trazer a companhia para Goiânia, por essa centralidade. Goiânia é muito estratégico, nós estamos a 2 horas de voo de qualquer lugar do Brasil. E hoje conseguimos essa marca muito bacana, né? Estamos com até primeiro trimestre, esse número já cresceu um pouquinho, né? Hoje já deve estar uns 189 mil imóveis lançados, isso nessas 17 estados, 79 cidades, e estamos aí buscando novos negócios a cada dia, né? A gente, como empresa incorporadora, se a gente não fizer um negócio por dia, significa que o negócio acaba num determinado momento, né? Ô, Alexandre, tem uma primeira grande dúvida aqui, cara. Onde é que vocês tiveram sucesso que todas as outras grandes loteadoras não tiveram se tornar nacionais? Qual é a resposta no modelo de gestão, no modelo de negócio, no tipo de produto? Porque a gente teve, né, primeiro foi a Alphaville, começou a virar nacional, depois várias outras tiveram injeção de recursos do setor privado, né, e tentaram se tornar nacionais, do mesmo jeito que as incorporadoras tentaram também. E todas elas quebraram a cara por um motivo ou por outro, talvez pela rapidez da expansão, né? Onde é que vocês obtiveram o sucesso que os outros não conseguiram? Acho que meu pai tem uma frase muito bacana que ele fala que em todo negócio vai ter alguém ganhando dinheiro e alguém quebrando no final do dia. Ele até faz uma brincadeira que ele fala que o McDonald's vende pão, carne, queijo, batata frita, ketchup, Coca-Cola e o Pit Dog da esquina também. Um é uma multinacional, o outro não paga as contas de casa. Então a gente aprendeu que todo negócio é igual no final do dia. Todo negócio é bom, todo negócio sempre vai ter alguém ganhando dinheiro e alguém quebrando. Nosso negócio, como, como, como característica, ele é um negócio de geração de valor. Quando
quando a gente lança um empreendimento, você tem aquelas carteiras suntuosas, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, mas você lançar e vender é o começo da estrada no final do dia. A gente brinca que um pedaço do negócio se findou, mas a relação com o cliente vai continuar pro resto da vida. Então, eu acho que se a gente for pegar como analogia algumas características dessas outras empresas, a gente tenta sempre ter o mais possível pé no chão, igual você falou, a gente tenta ser o mais low profile, mas nessa busca de mercado de capitais, agora a gente tem que buscar se reinventar e aparecer. Se eu falar um pouco da Brasil Terrenos como característica do que eu acho que é a nossa grande fortaleza, primeiro, a gente tem processos muito bem amarrados. Lá atrás, inclusive, eu participei muito ativamente dessa parte. Em 2013, trouxe a KPMG e a KPMG que distribuiu todos os nossos processos da companhia. Hoje, 100% é feito dentro de casa. Uma empresa 100% verticalizada que desde da busca do imóvel, a obra, a receber o último centavo, está dentro de casa. Isso para a gente traz uma segurança muito boa, porque você consegue controlar o processo de ponta a ponta. Nosso negócio, diferente de uma incorporadora comum, eu acho que a regionalidade é muito menor no final do dia, porque fazer lotes no norte, no sul, no sudeste, você acaba que não tem uma particularidade diferente do vertical. Horizontal, eu acredito que ele é um produto mais replicável, talvez seja a palavra correta. A gente, por ser verticalizado, acaba que hoje a companhia, só para você ter uma ideia de números, nós temos hoje 730 equipamentos pesados, estão espalhados pelo Brasil. O que que isso nos traz? Isso nos traz uma previsibilidade muito grande de custo. A gente está falando de monopólios e oligopólios no final do dia. Eu fazer uma rede de água, uma rede de esgoto no norte, no sul, no sudeste, eu estou falando da diferença de ICMS e transporte. Material elétrico igual, betaminosa, monopólio, a Petrobras. Então, no final do dia, nós conseguimos fazer um produto extremamente replicável em qualquer região no Brasil. Acho que isso é um dos grandes marcos. Nosso negócio que é lote, a gente brinca que o imobiliário ele tem três regras, né? Que é localização, localização e localização. Não adianta você tentar fazer um condomínio fechado numa área onde não é para aquilo. Lá atrás a gente sempre fazia aquela brincadeirinha, todo terreneiro acha que a área dele é com a Alphaville. A Alphaville é uma marca extremamente consolidada e sendo belos produtos pelo Brasil afora. Mas a gente tem que entender a primeira coisa, qual que é a particularidade daquela área. A gente tem um processo interno aqui de novos negócios que é muito interessante, onde nosso regional, nosso diretor de novos negócios tem que trazer o negócio para a mesa. Isso vai com um comitê, e esse comitê, como característica, ele só existe unanimidade. Não existe maioria. Se não tiver unanimidade, a gente não vai fazer um negócio, a gente não vai passar para a próxima fase. Eu acho que isso são, são itens que a gente trouxe na nossa governança no final do dia, que vai corroborando com essa solidez do negócio, de fazer bons negócios, de fazer negócios que têm uma atratividade, uma aderência melhor. Acho que tudo isso corrobora com o nosso modelo no final do dia. E, Alexandre, uma coisa que sempre me impressiona é o tamanho dos seus empreendimentos, né? Como é que vocês... E assim, eu não conheço tão bem, né? Eu não sei se eu chamo de Brasil Terrenos ou Buriti, né? Historicamente era Buriti. Mas a empresa, pô, o que eu sei é o seguinte, são empreendimentos de grande porte, muito foco no popular, né? Mais econômico, assim. Esse é realmente o perfil ou está mudando? E como é que vocês conseguem lançar empreendimentos tão grandes? Lá atrás, se a gente for dar um passo atrás, 2008, 2009, era um outro mercado. Quando a gente pega Paraupebas como exemplo, só em Paraupebas a gente tem 29 mil imóveis lançados, né? Então é uma cidade dentro de uma cidade, digamos assim. Até a última vez que a gente tinha olhado, tinha 35 mil habitantes desse loteamento. O mercado hoje mudou um pouco no final do dia. Grandes produtos, eles se tornaram um pouco mais escassos, talvez seja a palavra certa. Mas um exemplo claro, ontem nós lançamos um loteamento em Ariquemes, em Rondônia. São 2.500 imóveis. Até hoje, eu tinha olhado até ainda agora, tinha 600 vendidos. Então, dependendo do lugar, dependendo da escassez do produto, da escassez daquela cidade, vai ter uma aderência muito maior. E isso, claro, tem que ser embasado com uma pesquisa muito, muito boa. Quando a gente fala que a gente... Hoje, vou te falar um exemplo, e eu acho que quando a gente foi tirar o nosso rate, eu escolhi Palmas para levar
a agência de rate para entender as várias Brasil Terrenos no final do dia, as várias Buritis. Em Palmas, como exemplo, nós temos Luzimangues vendendo imóvel de 65 mil, eu tenho ali atrás da Ubra vendendo os imóveis a 140, o Cidade de Buriti vendendo imóveis a 70, estamos lançando em Taquaralto um loteamento com a faixa de 90 mil, temos o Buriti Garden com imóveis de 270 mil ticket médio, prêmio com imóveis de 400 e poucos mil ticket médio, e os terrenos na frente da Teotônio, exemplo, com ticket médio de R$ 1 milhão. Então, no final do dia, tudo é lote, no final do dia. Eu acho que o urbanismo ele tem essa característica, enquanto se você for para a saída sul da cidade, você vai trazer talvez a mesma obra ou o mesmo empreendimento com um ticket médio maior, enquanto na sul, na sudeste, sei lá, na norte, você vai ter o mesmo produto para um outro tipo de público, talvez com uma metragem um pouquinho menor, mas no final do dia tudo é lote. No final do dia a gente vai atingir todos os públicos daquela cidade. Claro que a gente, como premissa, entra numa cidade para ter um ticket médio de pelo menos uns R$ 100 milhões, 70 a R$ 100 milhões, mas depois que a gente está naquela cidade, nós vamos buscar uma área para um condomínio, uma área para um loteamento um pouco menor. Isso para a gente faz parte do escopo. No final, a gente entra naquela cidade com um primeiro empreendimento um pouco maior no final do dia, mas na linha do tempo a gente vai fazer menores. Isso faz parte do nosso negócio. Hoje, se pegar como característica, a gente vai lançar agora empreendimentos na faixa de 500 terrenos, 1.000 terrenos, grandes terrenos. Acho que talvez esse Diário Campus foi o maior lançamento do ano, com 2.500 unidades. O resto vai estar na casa de 600, 700. Ah, legal. Tem algum segredo para fazer empreendimentos mais econômicos? Então, assim, a escala é importante. Por exemplo, a partir de menos de X lotes, começa a ficar difícil. Por exemplo, eu tenho visto muitos empreendedores, muitos não, desculpe, alguns, né, que sempre trabalharam com loteamentos mais econômicos e que hoje estão tendo muita dificuldade, porque eles entendem que o custo está ficando maior. Obviamente, existe um teto de pagamento que antigamente você podia fazer com infraestrutura mais básica, hoje existem requisitos mínimos das prefeituras que acabam fazendo com que tenha muito pouca diferença para o padrão de médio padrão. Você está encontrando essa dificuldade e isso está fazendo você migrar um pouco mais, elevar um pouco o padrão ou não? Vocês têm uma formulazinha ali que encaixa bem no econômico? A gente sempre faz a conta de trás para frente no final do dia. A gente vai olhar quanto custa a obra, a gente coloca a nossa margem em cima daquele custo de obra e depois nós vamos discutir a parceria no final do dia. Então, para a gente, do ticket médio um pouco mais alto, um pouco mais baixo, sempre vai dar a mesma margem. A gente brinca que aqui em Goiânia tem tanto loteador que nós estamos aqui há 12 anos e nunca conseguimos fazer um negócio em Goiânia. Porque aqui em Goiânia fica todo mundo brigando pelas mesmas áreas e o terreneiro, claro, que como você tem a oferta e a demanda que manda no final do dia, a partir do momento que ele tem muita gente competindo pelaquela mesma área, ele aceita, ele faz uma parceria maior. E para a gente prefere fazer negócio em outras São regiões. Paulo é assim, no interior de São É, Paulo, nas áreas mais nobres, é muito loteador bom, competente, né? E as áreas mapeadas. Então, assim, sempre é difícil, né? Taxas muito altas de permuta e no final, difícil você ter, ou viabilizar e até ter alguma vantagem, né? verdade, mas eu acho que isso é o que traz essa característica para a gente estar espalhado no Brasil inteiro. E no final do dia, se mesmo estando em Goiânia, se em Goiânia não tem algo que condiz com a nossa margem, a gente não vai fazer e vai procurar algum outro lugar que tenha essa margem. Eu acho que, eu acho que isso é um ponto principal. A gente não pode abrir mão da margem no final do dia por causa de fazer um negócio a mais naquela cidade. Eu acho que isso aí você está dando um passo atrás. Entendi, cara. Me fala agora sobre essa outra preocupação que era maior quando a gente teve juros baixos de 2%, mas que de vez em quando a gente ainda ouve falar que é a questão da concorrência de lotes econômicos com casas, né? A gente começou a ouvir essa conversa de que muitas vezes, pelo Minha Casa Minha Vida, algumas cidades, alguns lugares, eles acabam tendo alguma concorrência. Em outros lugares, não, essa preocupação não existe. Isso está no radar de vocês? Vocês já pensaram, já fizeram produtos com casa em cima para vender o produto final? Como é que você está nesse movimento aí? Então, primeiro que nós já tivemos até uma outra construtora que trabalhava com Minha Casa Minha Vida, que a gente fez umas 7.000 casas, mas isso era um negócio extremamente, totalmente apartado do Brasil Terrenos.
A minha visão, pelo menos, não estou dizendo que esteja certo ou errado no final do dia, mas é só o nosso ponto de vista. Nosso negócio é lote. Nós só vamos fazer lote em qualquer região do país. O business de casa, ele é um business muito bacana, muito interessante, mas ele é um business um pouco mais nichado, com menos volume, talvez seja a palavra certa. Hoje, a gente até tem uma pesquisa que a gente gosta de explicar muito nos roadshows que a gente faz. Hoje, só 12% da população brasileira mora em apartamento. O resto é casa. E casa nasce com urbanismo no final do dia. Ah, Se a gente for parar para pensar nas grandes cidades, vamos falar de nos grandes centros, você vai ter grandes players que trabalham com Minha Casa Minha Vida faixa 2, 3 e 4, que são um concorrente direto, talvez, do lote. Acredito que sim, são, mas eu acho que eles são complementares no final do dia. O sonho do brasileiro, principalmente do interior, é comprar o lote, fazer sua casa do seu jeito. O brasileiro ainda tem um certo preconceito com o padronizado. A gente vê alguns bairros que tentaram ser feitos com estilo americano, talvez seja uma analogia melhor de ser feita, e o brasileiro ele ainda não se acostumou ainda com isso. Eu acho que de uma forma errônea, né? É um case muito bacana no final do dia, mas a gente enxerga que isso seria um complementar ao nosso negócio. A gente até busca algumas empresas que possam fazer essa parceria, mas no final do dia a gente continua somente como terreneiro, fazendo nossos lotes, e a construção não está no nosso radar de forma alguma. A gente até enxerga que dentro dos nossos loteamentos, a gente sempre vai ter um percentual que acaba sendo vendido para consultores locais, onde esse cara vai comprar lá seus 30, 40 lotes, vai começar uma construção e vender na unidade. E eu acredito que a gente, na verdade, é um gerador de matéria-prima para esse outro mercado no final do dia. A gente não vê cases de grandes empresas com volume conseguindo trabalhar no interior do Brasil, assim, no Brasil, onde as grandes não estão, no final do dia, não estão acompanhando. E é o Brasil que dá certo no final do dia. A gente brinca que hoje a grande fortaleza nossa, quando você está falando desses 17 estados, 79 cidades, enquanto lá em Paraupebas, Canaã, está muito mais voltado para o minério de ferro, por causa da Vale do Rio Doce. Lá em Maceió, Rio Largo, é cana-de-açúcar, é turismo. Então isso traz uma solidez muito grande para o negócio. A gente não está debaixo apenas de uma economia, de uma cidade específica, uma cidade que aquela aprovação não aconteça, no final do dia acaba não mexendo nos números da companhia. Não faz o ponteiro mexer, claro que mexe, mas não se torna relevante no final do dia. E me fala sobre crescimento, né? Vocês, como é a estratégia de crescimento em termos de volume? Vocês estão com o pé no acelerador? Vocês estão ali na embreagem? Estão pisando no freio? Vincula isso a esse momento que a gente está versus a estratégia, não só tipo para esse ano que vem, mas o que é que a gente pode esperar daí da frente aí para vocês? O pé no acelerador seria uma analogia errada, digamos assim. Nos últimos 3 anos, a gente lançou a marca dos 10 mil terrenos ano, um bi 100 de média de lançamento ano. Esses próximos 3 anos, o nosso marco vai ficar em 15 mil lotes, mais ou menos 2 bi de VGV ano. E isso para a gente a gente, quando a gente fala para o mercado, e o mercado acaba tendo aquela estigmazinha que pode só ter um risco de execução, a gente sempre olha para o retrovisor e olha que em 2012 a gente fez 33 mil lotes num ano só. Já tivemos anos de fazer 33, 25, então no final do dia o crescimento que nós estamos planejando para os próximos anos é extremamente comedido. A gente vai trabalhar nesse foco de triênios. Os próximos 33 anos vamos fazer 15 mil imóveis, depois nós vamos estruturar novamente para partir para a casa dos 20 e assim sucessivamente. É um grande crescimento em questão de volume, é quase 2 bi ano em lançamento, em 15 mil imóveis, mas para a gente é um crescimento extremamente realista e pé no chão no final do dia. Legal. Você está percebendo algum tipo de mudança no perfil do cliente, do início de vocês, de 10 anos para cá, para hoje, investidor, sei lá. O cliente é o mesmo, de maneira geral, óbvio que cada cidade, cada região muda, né? Mas tem alguma mudança nesse perfil?
O cliente, na minha cabeça, ele não mudou no final do dia. Se você for para para cada tipo de produto, eu acho que o cliente continua o mesmo. Quando você for pegar um loteamento, vamos usar como analogia esse que está lá em Ariquemes, você vai ter todos os perfis dentro desse empreendimento. Você está falando da beira da rodovia, na beira da pista dupla, você vai ter o perfil investidor, é o cara que está deslumbrando um aluguel ou montar um outro negócio, uma expansão do negócio. Quando você está falando do residencial, no canto do loteamento, que é um ticket mais barato, às vezes é aquele cara que está querendo sair do aluguel, ir para uma casa própria, um ticket mais caro de um residencial possa ser talvez um perfil de investidor que quer ter um lote mais bem localizado. Ah, ah, o perfil do interior sempre foi ter lote no final do dia. Ah, Todo mundo olha para aquele imóvel, vê a valorização que ocorreu na linha do tempo. Né, aqui nesse lugar da cidade valia quase nada, e hoje vale muito, e isso vai continuar acontecendo. O imóvel, principalmente bem localizado, sempre vai valer bem. O nosso negócio, como característica, o lote sempre vale mais no final do dia. O loteamento, quanto mais estranhado na cidade, quanto mais velho for, mais ele vai valer. Claro que existiu cases na linha do tempo de pessoas que a gente usa um termo interno aqui, que fizeram ilhas no final do dia, pegou aquela área, 2, 3 quilômetros da cidade e fez um empreendimento. Aquilo é um caso que a gente não faz, a gente só gosta de trabalhar com áreas contíguas à cidade. Porque ali eu já tenho uma percepção de preço que aquilo não vai mudar na linha do tempo, ela só vai para cima. Quando você pega uma ilha, que é a analogia, o nome que a gente usa internamente aqui, qualquer coisa que saia entre a cidade e você, ou um cemitério, alguma coisa que não condiza, que não traga valor, você vai ter uma desvalorização do bem. Então, para a gente vê com muito bons olhos esse negócio. Legal, cara. O setor de corporação tem SBPE, né, o SFI lá, o Poupança, FGTS. Setor de loteamentos não tem. Como é que vocês equacionam a questão do funding para a construção de empreendimento e até a questão de financiamento para clientes, etc. Quando a gente fala, primeiro ponto, financiamento para cliente, a gente sempre fala que a gente nunca financia, né? Nós vendemos parcelado. O conceito de financiamento teria que ser uma financeira, uma instituição financeira por trás. Mas o ramo de loteamento, e é um trabalho que a gente está tentando fazer para o mercado de capitais, mostrar que nosso negócio é bom, nosso negócio é sólido, nosso negócio é economia real, é um a receber extremamente pulverizado, com uma garantia real por trás. Então não tem por que a gente ter esses estigmas que o mercado tem com o nosso setor no final do dia. Eu acho que lá atrás está muito ligado por cases que não foram bem sucedidos e estavam muito próximos ali da Faria Lima, talvez seja a forma mais certa de explicar. Isso trouxe uma visão errada de que o negócio de loteamento era um negócio de estresse, que era um negócio que tinha um pouco mais de risco. Nosso trabalho hoje é muito forte em tentar tirar isso no final do dia. Hoje o funding de loteamentos até há alguns meses atrás, talvez seja o marco certo, até alguns dias atrás, ele era muito ligado a fundos de investimento. Você está fazendo um FII lastreado na carteira, e isso era a forma que o empreendedor, o loteador tinha para se financiar, e não necessariamente com o melhor juro do mundo, né? Depende também do lastro, depende também de quem está tomando o recurso no final do dia. A gente vem fazendo um trabalho de tentar educar o mercado que o nosso negócio é um negócio maravilhoso. A gente veio trabalhando muito forte na governança. Hoje a empresa é uma SA de capital fechado, auditoria e release trimestral padrão CVM. Conseguimos um marco muito bacana que foi trazer a S&P para dentro de casa, e conseguimos um rating maravilhoso que a gente fica muito honrado com isso, que a gente conseguiu um duplo a mais, tanto para a companhia quanto para essa operação que a gente emitiu. Então, isso tudo vem corroborando para mostrar que o negócio de loteamento é um negócio extremamente sólido. E essa semana, ontem, inclusive, conseguimos finalizar a nossa operação a mercado de capitais. A gente conseguiu fazer uma operação de R$ 700 milhões, distribuindo por
o público pessoa física, que isso traz um outro patamar para esse novo mercado. Significa que o loteamento agora tem um tickerzinho no mercado de capitais, não ainda como uma empresa aberta, mas com um papel com um lastro muito bacana. A gente conseguiu um marco de esse papel, um papel extremamente clean, ou seja, eu não tenho, eu tenho simplesmente aval lastreando esse documento, claro, pelo, pelo porte da empresa, pelo trabalho que foi feito lá atrás, mas a gente tem tentado fazer esse trabalho de desmistificar esse nosso negócio. É um negócio muito bom no final do dia, mas é um negócio muito longo prazo, que o mercado financeiro precisa parar para nos entender no final do dia. Alexandre, deixa eu aproveitar essa deixa. Vocês têm feito um papel de catequizador, né? De educador do mercado de capitais, mercado financeiro sobre o setor de loteamento. Nessa andança aí de vários anos, quais são os traumas, quais são os arranhões, quais são, né, as coisas que você teve que superar para educar o mercado financeiro, né? Quais são as principais dúvidas deles ou coisas que aconteceram no passado, que traumatizaram, que no final você tem que desmistificar? Então, quando a gente pega para o mercado financeiro, eu acredito que muito essa educação não somos só nós que estamos nessa busca. Posso citar um nome muito bacana, que é o pessoal da Trinos, o Diego, que também tem tentado trazer essa catequização para o mercado, nos ajudando nessa busca, mas o mercado, por não entender no final do dia, ele preocupa com alguns itens mais básicos, como sobre a questão da obra, se a área é compra ou se é doação. Então, existem algumas perguntas até um pouco esdrúxulas, talvez, no final do dia. Mas, claro, existe aquele medo do distrato, né? O distrato é um palavrão para o mercado de capitais. E a gente sempre tenta dizer que o nosso caso é um pouco diferente de distrato. Quando você pega uma corporação comum, essa incorporação, o cliente, vou fazer uma analogia hoje, vou tirar um retrato hoje de uma incorporação vertical. Você teve lá atrás, há 3, 4 anos atrás, uma quantidade de empreendimentos que foram lançados naquele boom. O cliente, quando comprou ela, é, ele tinha um outro crédito, talvez porque o crédito é um pouco mais escasso, uma outra perspectiva de parcela no repasse para o financiamento, que isso não concretizou. Então, isso, no final do dia, traz um peso, um distrato para aquele empreendimento. Esse distrato vai onerar a caixa das construtoras, porque elas têm que devolver aquele valor e revender esse bem novamente. Enquanto isso, eles estão com o juro lá do, do FSH, do plano construtor, atrás dela no final do dia. No nosso caso, isso não existe. Hoje a empresa trabalha entre PCA mais 6,9 mais 8,9, que é um juro extremamente palatável para o cliente final. E a gente tenta explicar no final do dia que o extrato faz parte do nosso negócio. E se a gente fizer um recorte de qualquer período de um loteamento, ele é muito mais saudável do que qualquer outro negócio. O problema nosso é que a gente enche uma caixa d'água. Quando você fala em, sei lá, no mês passado, 400 distratos, nossa, é um número é gigante, 400 distratos, ok. Mas com uma carteira de 110 mil clientes ativos, é irrelevante. É isso que a gente precisa entender. Como a gente carrega o cliente por 15 anos, 20 anos, esse cliente pode ter um problema em qualquer fase dele. Só que no final do dia, nós estamos trabalhando com imóvel com garantia real. Estamos falando de um bem que quanto mais velho, mais vale. Ninguém carrega, ninguém consome um lote no final do dia, e você vai revender ele com valor atualizado. Então, se for pensar em segurança nessa venda parcelada, não existe nada mais seguro que o loteamento. E eu acho que isso que a gente tem que tentar mostrar para o mercado no final do dia. E É um negócio. quais são os números de extrato e de inadimplência de vocês, percentualmente Hoje, falando? hoje nossa inadimplência está na casa de 2%. E o nosso distrato ele está na casa do 0,30 e pouco de churn ao mês. Então, nós estamos falando de 3% ao ano de Ô, ô, churn. ô,
O Alexandre, fazer uma brincadeira agora. O Alexandre também é sócio da Gavi, que é a maior desenvolvedora de multipropriedade do Brasil. Eu fico imaginando você saindo da reunião de prestação de contas para ver o distrato do loteamento, aí vai para a reunião da Gavi e os números, o modelo de negócio é muito diferente, né? Mas, cara, vamos falar de amortização aí. Tem loteadora, né, que o mercado gosta muito da price, né? Mas tem muita loteadora do interior que usa sacoque, gradiente. Como é que vocês estão nisso aí? Qual é o conselho que você dá para as loteadoras? Eu vejo com muito bons olhos todas as tabelas no final do dia. Se você pegar um exemplo aqui, claro, o cliente escolhe, e o cliente tem que olhar o que cabe no bolso dele. Se você for pegar, no nosso caso, que é um imóvel, um lote, onde o cara tem que fazer uma construção em cima, a gradiente ela é vista com maus olhos. Só que para mim eu entendo que é o ponto mais lógico no final do dia. Você está falando de um empreendimento onde o cara vai ter que gastar para construir, onde ele ainda está pagando o aluguel, e num primeiro momento ele vai estar pagando uma parcela menor, e quando ele sair do aluguel, quando ele tiver com aquela sua construção pronta, ele vai para uma parcela maior. Eu não vejo com maus olhos no nosso modelo de negócio no final do dia. Hoje, se você for pegar, até abrir aqui o aplicativo nosso como exemplo, o cliente escolhe o que ele quiser. Então, o corretor na palma da mão vai simular para o cara em sacoque, em price ou em saque. O cliente vai simular e vai entender o que é o melhor para ele naquele dia. Os corretores parceiros que a gente tem em casa são, claro, sempre bonificados para tentar vender no menor prazo possível, mas é uma escolha do cliente. Eu não acho que pro modelo de negócio de loteamento a Sacoco a Gradiente seja um detrator no final do dia. Claro que se você fala, não, se eu colocar numa balança a saque e a Gradiente lateralmente, a saque, por se começar com uma parcela maior, pode ter um distrato menor na linha do tempo, concordo. Enquanto na Gradiente, no final do dia, você vai ter um maior volume de vendas e você ter como nosso distrato, nós estamos falando de 4% ao ano, você repor essa venda durante ao ano pela velocidade que você conseguiu na segunda opção, talvez seja muito mais saudável no final do dia. Mas isso, claro, vai de caso a caso, de case a case, mas é só a nossa visão sobre essas tabelas. E a Sacoque, o mercado de capitais não gosta, né? Ou quando eles operam, eles cortam bastante o valor, a valor presente, né? Isso tem sido um problema para vocês? E assim, Então, a desculpe, e gente, a segunda pergunta, assim, há, qual é a diferença de distratos ao longo do tempo, depois de tantos anos, entre Price, por exemplo, e Sacoque? entre Pai e Sacoque são muito parecidos no final do dia. O nosso maior volume no é Sacoque. Então, se você for parar se eu olhar lateralmente uma com a outra, sinceramente, eu nunca parei para olhar e não vou tentar chutar uma coisa que eu prefiro só falar números quando eu sei a exatidão deles. Acho que qualquer o resto da outra opinião. O mercado não gosta, mas a gente, nesse trabalho que a gente fez para o mercado de capitais, até para o próprio rate, a gente tem tentado mostrar que no nosso caso de loteamento isso é muito saudável. Quando um dos bancos em específico falou, não, mas eu quero entender a saúde dessa carteira, eu quero entender na linha do tempo. Eu falei, combinado. Mandei para ele o histórico dos últimos 22 anos. Falei, está aqui a carteira desde 2003, todas as vendas com histórico que você analise e faça do jeito que você achar. Ele ficou impressionado. Falou, não, mas não, vamos olhar. No mesmo caso, a questão do rating no final do dia. Rating, como ela é uma nota muito ligada ao crédito, sempre existe esses riscos, esse medo. Não, mas como é que isso vai se comportar numa crise? Como é que isso aqui vai acontecer se? Na hora que a gente parou, olhou um para a cara do outro e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar de si, vamos partir do pressuposto que 2015 foi o pior cenário possível. Em 2015 nós tivemos uma crise financeira e não tínhamos uma lei do extrato clara, que é um ponto que a lei do extrato não vai voltar atrás. A gente até pode ter outras crises financeiras, mas esse fator relevante aqui, que é do extrato, não vai mais ocorrer. Vamos olhar como a empresa se comportou lá atrás. Então, se o que a empresa fez lá atrás foi bom, se ela passou bem por essas crises, que nós já tivemos em 2008, 2014, não foi a primeira e não será a última no final do dia, o Brasil é assim. Eu acho que isso corroborou muito com a nossa nota no final do dia. Vamos olhar como é que a empresa já fez
ao invés de tentar supor de como será a próxima. Perfeito. É um espetáculo. Você ter todo esse histórico faz toda a diferença, né? Contra dados no argumento. Mas, É. Alexandre, vamos falar de uma coisa, de outro aspecto do negócio, que é a parte comercial. Como é que você estrutura a força de vendas, o setor comercial, é próprio, é terceirizado? E você está presente em várias praças no Brasil, né? Como é que você organizou esse setor? Hoje a companhia, essa parte de vendas fica abaixo do Cílio, que é o nosso CEO, tem um diretor hoje que fica por conta disso. A gente separa a parte de vendas hoje em duas caixinhas. A gente tem a Fran, que fica por conta do nosso estoque, e temos o Saviolo, que fica por conta do lançamento, que são dois mundos totalmente diferentes no final do dia. Com certeza. O Saviolo vai estar focado no empreendimento até que ele tenha 6 meses de vida. A partir do momento que ele deu o marco dos 6 meses, aquilo na nossa cabeça é considerado como estoque e vai passar para uma outra gerência que vai cuidar disso. A gente tenta sempre estar próximo dos nossos corretores parceiros, né? No final do dia, ninguém tem equipe de vendas própria, né? São todos corretores parceiros no final do dia, claro que treinados com o nosso modo de trabalhar, com acesso ao sistema para dar uma maior agilidade no dia. E a gente estrutura isso por regionais, por cidades, estados, onde em cada estado tem uma pessoa que está olhando para uma quantidade de cidades, acompanhando o que está acontecendo naquelas cidades, acompanhando os corretores, e a gente dá toda a estrutura, até no nosso escritório, que se o corretor quiser ficar lá na nossa estrutura física como um ponto de apoio, fazendo atendimento ao cliente, fazendo um plantão dentro do nosso escritório, isso é possível. Então, a gente tenta sempre trazer isso o mais próximo possível da gente. A gente também, claro, tem em alguns locais que você faz parceria com imobiliárias, e tudo isso corrobora. Não existe uma venda muito mais ativa, claro, se houver um estoque, se é um lugar que 100% vendido, você acaba tendo um efetivo menor. Tem dois tipos de empresas que eu conheço, né? A maioria quer vender 100% no lançamento. Mas tem alguns que acham um fracasso quando vendem 100% no loteamento. São mais patrimonialistas, acham que algumas vezes fazer um hedge aí contra custo de obra, deixar 20% para o final. Como é que vocês veem isso? Vocês gostam de deixar alguma coisinha, algum estoquezinho para o final ou não? Tem que vender o que tiver mercado e sair para comemorar e para o próximo. O mercado é soberano no final do dia e a gente sempre vai ter um distrato, alguma venda voltando. A gente até teve uma brincadeira lá atrás, meu pai deu um percentual de um dos negócios nossos para as irmãs, no caso era até aquele lá de Paraupebas. No dia do lançamento, elas começaram a escolher, não, eu vou tirar esse lote para mim, eu vou tirar esse lote para mim, eu vou tirar esse lote porque vai valorizar. Aí meu pai olhou para todo mundo e falou, mas vocês são vendedor de lote ou comprador de lote? Eu não entendi onde vocês estão sentados. Lote para a gente é como se fosse uma água na prateleira, ele é um bem a ser vendido. A gente, quando você fala vender rápido demais, é, talvez possa ter até uma percepção de que talvez o preço pode ter ficado um pouco abaixo do que deveria. Mas a gente nunca vai segurar imóvel falando, não, vou pegar isso aqui, porque isso aqui vai ter uma valorização maior na linha do tempo. Acho que isso não faz parte hoje da nossa característica. Essa é uma padaria e vende pão, né? Não vai deixar o pão ali. Bacana, mas, É. cara, venda de estoque é outro negócio, né? E aí vocês têm house para vender estoque, não tem? Quais são as diferenças de vender estoque para vender lançamento? A venda de lançamento ela é uma venda um pouco mais estruturada, talvez, no final do dia. Você precisa de uma quantidade maior de corretores parceiros, você precisa de uma estrutura, uma equipe de marketing fazendo aquele acompanhamento. Ele existe um, toda uma complexidade maior, talvez seja a palavra correta, mas ela tem suas características que são muito iguais. A venda de estoque tem a ver com constância. Ah, Ter um estoque numa determinada cidade, e claro, novamente, como sempre vai existir o distrato na linha do tempo, tem a ver com você ter sempre aqueles corretores parceiros que vão tirar uma quantidade de X de venda por mês, a gente tem esse acompanhamento muito perto, dando suporte, dando treinamento para que isso aconteça. A venda de estoque ela tem a ver com a constância, de olhar dia a dia, mês a mês do que está acontecendo. É diferente de
de um lançamento onde você está com aquele circo armado, o estoque acaba que você não consegue, se torna até ineficiente, às vezes gastar demais, dependendo da quantidade de estoque que você tenha. Claro que pode ter características iguais, claro, se você tiver um estoque a mais, você fazer um feirão naquela cidade, uma campanha específica para baixar estoque, mas fora isso, eles são casos totalmente diferentes. Um tem mais a ver com uma explosão, uma estrutura de venda inicial. O loteamento, a gente sabe que, diferente de alguns outros mercados, ele pode ocorrer num boom de vendas naquele determinado momento. O estoque tem muito mais a ver com a constância do dia a dia. Se a meta é 30, é vender um lote por dia e acompanhando o que está acontecendo. Se não está acontecendo essa venda por dia, por que que é? E assim sucessivamente. Acompanhar. A gente fez um trabalho muito bacana esses dias. O Sidney, que é o nosso presidente hoje, ele é um cara extremamente visionário no final do dia. Acho que pegar ele e meu pai são totalmente complementares. Ah, ele vai no loteamento, ele quer classificar o empreendimento inteiro, porque ele entende que um lote com um pouco mais de defeito precisa ser mais barato, porque tudo é um produto. Esse lote, dependendo da nascente ou do poente, e, e essa característica é muito importante. A gente, há uns três meses atrás, mas foi no começo do ano, a Pran fez uma reclassificação de tudo que estava no estoque, entender por que não estava girando. Foi, os gerentes foram pessoalmente, tiraram foto, entendeu? Não, esse lote aqui está com um defeitinho aqui que ocorreu, porque a chuva aconteceu, diminui o preço dele, vendeu. Mexe nisso, vendeu. Se o produto que não estiver vendendo, ou ele pode estar com o preço errado, ou ele pode estar com o mercado saturado. Se for preço, vamos resolver e tirar isso da frente. Ah, legal. E como é que está o marketing e as vendas digitais nesse seu processo, nessa sua esteira de vendas? Tá significativo ou não? Ainda está arranhando ali? A gente, quando a gente pensa numa venda digital, ah, pelo menos a minha visão, e é o que a gente está tentando fazer aqui hoje com a nossa equipe, a turma de marketing, é que o modelo híbrido é muito bacana no final do dia. Eu acho que a venda de lote para esse tipo de público 100% digital, eu acho que até a venda de qualquer tipo de imóvel ela é um case um pouco mais difícil. A gente vê hoje, o nosso foco hoje está em fazer muita mídia digital, gerar leads e distribuir esses leads entre as pessoas daquela cidade. E fazer o acompanhamento dos atendimentos, o motivo de não ter comprado. Então, fazer uma esteira de atendimentos usando o digital. Mas eu acredito que, pelo menos a minha visão para venda 100% digital no caso do loteamento, eu acredito que não é um caso que vai perdurar um bom tempo para esse tipo de negócio. Cara, então vamos falar um pouco de urbanismo. Pô, eu sou muito ligado ao setor de bairros planejados, né, incentivando muito isso. E no bairro planejado, a gente, em vez de ter só lotes, né, unifamiliares, a gente começa a ter também alguma verticalização, né, alguns Uhum. princípios de urbanismo, né, desenho urbano mais aplicados. E geralmente tem muitos loteadores que fazem condomínios de lotes, loteamentos, e Uhum. eles, com o passar do tempo, eles acabam se deparando com áreas que têm uma vocação para bairro planejado, tá? A minha Uhum. pergunta é: você diz não para essas áreas, ou isso é algo que você está começando a olhar, né? E deixando reservas ou já fazendo centralidades? Você começa a prestar atenção nisso ou não ainda? De novo, cada área tem sua vocação. A área de economia para condomínio, para baixo padrão é baixo padrão. Então, eu acho que isso é uma premissa que a gente sempre tem que ter muito claro na nossa frente. Primeiro que a cidade tem vias de escoamento. Então, uma coisa que a gente tem que sempre respeitar, e isso faz parte da nossa visão, é respeitar as vias existentes. Então, se existe uma via que está trazendo escoamento de um lado A ou do lado B da cidade, ela tem que ter uma continuidade dentro do empreendimento. Isso vai fazer parte do ordenamento urbano no final do dia. A gente se depara muito, e a gente está nessas andanças dessas tantas cidades, e, e a gente tem uma característica que que a gente tenta sempre fazer o produto adequado para aquela cidade.
Quando você pensa em urbanismo, por exemplo, lá em Palmas, um exemplo, toda a área em volta do aeroporto é uma área nossa, nós estamos fazendo a cidade de Buriti. Lá nós estamos fazendo um conceito de ciclovias, um parque linear, onde o cara vai, nem me recordo agora de cabeça, mas cada quadra tem um tipo de esporte diferente. Eu não lembro o tamanho que vai ficar esse parque linear no final do dia, mas vai ser uma coisa assim, muitos quilômetros, onde ele vai conseguir transitar entre uma quadra planejada e outra. E esse produto tem o seu lugar. O problema no final do dia é quando você quer fazer em um outro lado da cidade, onde é para um público extremamente diferente, e o poder público cobra, às vezes, a mesma visão. E a gente sempre tenta bater na tecla e fala assim, amigo, infelizmente o que você está pedindo não é para esse público, não é para essa área. Se a gente desenvolver esse projeto nessa saída norte da cidade, do jeito que você quer, com essas ruas mais largas, com essas quadras para um possível futuro verticalização, esse público não está aqui nessa área da cidade. Você está, na verdade, tirando a oportunidade desse público aqui adquirir um imóvel. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado de que, em uma área específica, igual estou dizendo no caso dessa parte da cidade de Buriti, a gente vai tá fazendo um trabalho extremamente bacana. Monitoramento LED, o LED na iluminação pública, cada quadra tem seu esporte. Então, isso vai virar um ordenamento urbano muito bacana. Mas, em consequência, no outro lado da cidade, se eu tentar trazer esse tipo de produto, eu vou deixar ele, eu não estou atendendo o cliente específico. A gente tem muito dessas discussões no Brasil afora, igual eu te falei, cada área tem sua vocação. A área de condomínio fechado é a área de condomínio fechado, a área para fazer um projeto como esse de Cidade de Buriti, ela tem uma característica, e a área para fazer o lote dos seus 70 mil, ela precisa ser um pouco mais enxuta, ela precisa ter uma caixa de rua menor, ela precisa ter quadras um pouco mais largas, porque senão você não vai conseguir atingir o público no final do dia. E a gente tenta sempre bater nessa tecla, que não adianta eu tentar fazer a melhor coisa do mundo e aquela pessoa daquela região, aquela pessoa com uma condição menor, não ser possível ela adquirir. Então você está, na verdade, afastando as pessoas. A gente bate muito nisso. Chega a ser impressionante. Às vezes você chega numa determinada cidade, ela fala, não, mas é porque eu viajei para tal lugar e eu vi um negócio muito bacana para amigo, mas isso não é para essa área. Se nós tivéssemos falado de uma área no centro da cidade, tal lugar, eu concordo 100% do que você está trazendo. Mas, infelizmente, nessa região, para esse público que nós estamos atendendo, isso não é possível. Infelizmente, não é possível. Perfeito, bacana. Né? Cara, eu queria fazer uma pergunta, está chegando perto do fim, eu queria fazer uma pergunta sobre o setor de loteamentos, né? Quais são os desafios, as oportunidades? Por exemplo, você falou da lei de distrato que alterou e melhorou. Isso na prática ela está sendo aplicada, né? A jurisprudência está sendo construída nesse sentido ou não? O que é que precisa mudar na legislação? Estruturalmente, o que é que o setor precisa mudar? Quais são os riscos também? Como é que está essa fase da economia agora, de juros altos? Me dá a tua visão aí de oportunidades e riscos, desafios. Quando a gente pensa, no caso do loteamento, para o cliente final, a gente brinca que a gente é a última fase da cadeia. Se o cara está abrindo mão da moradia, significa que muita coisa já ficou pelo caminho, digamos assim. A lei de extrato ela foi extremamente importante porque nós estávamos à mercê do jurídico municipal, talvez seja a palavra correta, daquela primeira instância, onde cada lugar entendia de uma forma. O cliente tratando depois de 5, 6 anos e algumas pessoas, alguns juízes pedindo para a gente devolver o valor corrigido. Eu, não, amigo, nós não somos uma financeira onde você aplica seu dinheiro e se caso você não queira mais comprar aquele imóvel, eu te devolvo corrigido. Não é o sentido disso no final do dia. Eu acho que se a gente for parar para pensar, eu acho que o grande desafio que o setor tem que se juntar para tentar resolver é a questão das entregas. A gente vem tendo muito percalços no Brasil inteiro. Quando você vai lá, faz uma boa obra, uma obra de qualidade, e você no final do dia não consegue entregá-la para o poder público. Aquela concessionária não recebe, a outra não recebe, a regra muda no meio do jogo, agora você podia interligar, agora você não pode mais, e isso acaba atrapalhando e onerando para o cliente final.
O empreendedor, no final do dia, ele é só o meio entre o fornecedor e o cliente. Se qualquer uma das partes amassar, alguém vai ter que pagar a conta no final do dia. Mas nosso Isso, negócio é um isso é negócio. unânime, realmente, né? Assim, tem vários lugares que funcionam bem, mas em outros as concessionárias demoram, né? O descasamento do prazo, ou isso que você falou, mudanças de regra, isso é um problema também. Mas, cara, fechando aqui, vocês devem ter aprendido muitas lições, né? Quais são as lições principais, os erros que vocês cometeram que não cometem mais, os conselhos que vocês dão para quem está nessa trajetória aí, alguns degraus abaixo de vocês? Não, eu acho que a gente, como case, a gente sempre pensa em duas variáveis. Primeiro, que a gente não consegue comprar o mundo. Então, qualquer cidade nova, a gente já adquiriu na linha do tempo, mas nós nunca mais adquirimos área numa cidade nova que a gente não tem como medir o tempo. Um exemplo desse de Ariquemes que está sendo lançado agora, ele está há mais de 10 anos com aprovação. Então, a partir do momento que a gente não consegue botar o tempo na equação e a gente está à mercê do poder público local, a gente nunca vai entrar numa área, numa cidade para comprar aquele terreno, porque eu não sei medir o tempo. E, consequentemente, qualquer área muito boa contigo à cidade, ele é de uma boa família naquela cidade. Trazer essa pessoa como empreendedor, como sócio, parte do loteamento, isso traz, na verdade, é um pilar muito importante para o nosso negócio. Alguns loteadores lá atrás adquiriram muitas áreas por achar que o terreneiro estava ganhando demais, que às vezes aquele percentual que ele estava pagando para o terreneiro era muita coisa. Pode ser que sim ou pode ser que não. Em quanto tempo você consegue desenvolver esse negócio? Não sei. Algumas cidades, claro, igual Palmas, Presidente Prudente, Paraupebas, onde a gente já sabe medir o tempo, a gente até estuda uma aquisição de área. Fora isso, a gente não faz. E um outro ponto muito importante é que nosso negócio é um negócio de grandes números. Nós estamos falando de qualquer pequeno empreendimento, nós estamos falando de 20, 30, 40, 100 milhões de reais. São grandes números no final do dia, mas esse dinheiro ainda não é nosso. No dia que você finalizar aquela obra, que você tiver com o empreendimento 100% entregue, ok, talvez você possa começar a usufruir um pouco daquele dinheiro. Mas eu acho que os grandes números do loteamento eles são um pouco ilusórios no final do dia, mas nosso negócio é um business de geração de valor. Ao mesmo tempo que você não consegue pegar esse palpável, esses 100 milhões na mão hoje, só que se for partir para um outro lado, que é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, o 100 milhões está sendo corrigido a juros e correção. Então, nosso negócio é um negócio de geração de valor, é um negócio de geração de volume, não é um negócio de hoje para amanhã. É um negócio que você tem que perdurar ele, carregar ele pelos seus 15, 20 anos para frente, né? É impressionante isso, né? Esse descasamento de fluxo de caixa que existe, talvez seja, junto com a aprovação, né, dois dos maiores obstáculos. Como é que tem sido, qual é a sua resposta a esses dois problemas quando o mercado de capitais levanta eles? Sobre fluxo de caixa aí? Desculpa. Sobre o descasamento de receita com obra, né, e essa questão dos riscos de aprovação. Não, isso para a gente faz parte do nosso negócio. Todo negócio tem que ter risco e eu acredito que o nosso fluxo de caixa ele é um pouco pior, talvez seja a palavra correta num primeiro momento, enquanto você está fazendo obras. Só que se ele fosse muito melhor do que isso, talvez a gente não conseguiria as mesmas margens que a gente tem hoje. A companhia, ano passado, conseguiu um marco de 64% de margem líquida. Então, qualquer negócio que chegue claro que tem a ver com a verticalização é muito importante. Eu acho que isso trouxe um marco muito bacana que a gente conseguiu o segundo maior lucro do mercado, ficando só atrás da Cirela com o BI 600, a gente com o BI 240 ano passado. Então, mas se fosse, talvez se o descasamento fosse menor, ou se fosse mais com um tempo menor, talvez a margem também seria diferente. Acho que Você tudo está tem num seus. negócio, você está num negócio pouco conhecido na Faria Lima, né? E nos grandes centros. Você começou, né, pelo interior do Pará, foi indo para o Brasil todo, e muita arbitragem de informação, como você falou aí, né? Você vai para lugares que não tem tanta disputa por terreno, então consegue fazer negócios melhores.
E eu estou me lembrando disso tudo, falando isso tudo, para me lembrar que eu estava vendo a internet outro dia, não sei se foi Twitter ou Instagram, e um gestor importante de um fundo de investimento disse que tinha acabado de sair de uma reunião com uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar, que tinha o segundo maior lucro do setor imobiliário brasileiro, começou a dizer os números, e que ele deu o maior esporro do mundo na equipe dele, de como a equipe dele não conhecia essa empresa. E essa empresa era vocês, né? Então eu termino esse papo dizendo isso, né? O cara estava indignado como é que tem um player dessa importância e com a saúde financeira, representatividade, e como é que eles não conheciam, né? Então, parabéns, cara, trajetória linda aí, trajetória muito bonita, né? E espero que vocês continuem aí fazendo tanto sucesso, e o sucesso de vocês é o sucesso do nosso setor. Obrigado, te agradeço muito pelo tempo. Acredito que o mercado está aberto a todos. A gente é só um dos players nesse Brasil tão grande. Tem várias pessoas boas, tem várias empresas boas a serem acompanhadas nesse mercado. E a gente está aqui para sempre somar e ajudar com o que precisar. Valeu, irmão. Um grande abraço, viu, Alexandre? Muito obrigado.